Meu nome é Mário Marques. Bom, o impacto numa rede com máscara padrão ele é muito grande, né? Porque a limitação da quantidade de sub-redes e de hosts que podem ser usados naquela rede com máscara padrão. Por isso que na prática as pessoas, as empresas não usam a máscara padrão, né? Só quando a rede é muito pequena e você não precisa de poucos equipamentos. Aí você acaba usando a máscara padrão por facilidade. Mas, em geral, as empresas de médio porte, grande porte, alteram a máscara padrão para poder ter mais flexibilidade na distribuição e alocação dos servidores, roteadores e switches, né? E também para criar uma hierarquia para a administração da rede. Porque com uma máscara com subnetting, você tem muito mais flexibilidade para fazer uma rede hierárquica. Bom, aí tem vários aspectos que pode considerar, né? A privacidade em relação à forma que a documentação da rede ela é guardada, por exemplo, né? É um foco, né? Seria a administração da sua documentação, de como ela é feita, né? Tem casos em empresas que as senhas são compartilhadas, por exemplo, né? Não existe um padrão de documentação, de criação, então as pessoas usam a mesma senha, né? É um enfoque. Outro enfoque é em relação aos dados estão trafegam naquela rede, né? É uma outra forma de abordar. O uso do Telnet também. Muitas empresas utilizam o Telnet, que é um acesso remoto a servidores sem criptografia. Não é recomendável. O recomendável é usar SSH, né? Então, o ideal é que o administrador da rede implemente protocolos que são realmente seguros, que garantam autenticação e criptografia, né? Outro enfoque que pode ser dado nessa questão da privacidade é em relação ao firewall, né? Criação de zonas protegidas. Então, os dados da empresa eles têm que ficar em áreas chamadas DMZ, que são zonas desmilitarizadas, né? Onde os dados são copiados, é criada uma cópia do dado principal e guardado nessa área, onde o usuário externo tem acesso, isso protegido por firewall. E se essa informação que está lá ela for de alguma forma comprometida, corrompida, né, alterada, o que você, enquanto administrador da rede, faz? Você tem uma outra cópia desses mesmos dados numa área segura interna, onde o atacante não chega. Aí o que você faz? Você sobe um backup dessa cópia original de volta nessa área da DMZ. E com isso você retorna o seu site com os dados originais para o estado anterior. Então com isso você consegue garantir a privacidade e a confiabilidade dos dados, né? Eu diria que esses três áreas que são as mais importantes, né? Guardar os dados de forma segura, os dados de configuração, para as pessoas que tenham necessidade tenham acesso a senhas, a documentos, cuidar dos protocolos de segurança de rede, utilizar os protocolos corretos, atualização de sistemas operacionais, né? E o terceiro foco é a proteção externa da empresa, né? Que é feita através do uso de firewall e DMZ, com criação também de áreas de perímetros de segurança, né? Tem uma tecnologia em que você faz uma segmentação por LAN, VLAN, criando perímetros seguros, né? Toda empresa tem que ter uma política de segurança de utilização, que ela tem que ser um documento escrito, né, baseado nas melhores práticas de segurança na ISO 17799, onde o gestor da empresa, através de um processo que deveria ser amplo entre todos os empregados, de discussão, cria uma política de segurança, política de acesso, onde os usuários assinam essa política de acesso e comprometem a segui-la, né? Por exemplo, criando senhas que não sejam fracas, né? Cuidando da documentação, criando um padrão de catalogação de sigilo da informação. Muitas empresas usam aquele sinal sustenido, né? Com um número, né? Então, sustenido 10 é um documento reservado só aos endereçados, só pode ser para aquelas pessoas. Então, é uma privacidade muito alta. O sustenido 20 é um documento que pode ser lido pelas pessoas da área, qualquer pessoa mesmo não endereçada. O 30 é dentro daquela área da empresa de TI. O 40 é público, por exemplo, né? Então, geralmente, a política de segurança define padrões de acesso, padrões de senha, normas de documentação para as pessoas terem acesso adequado, né? A questão ética também é importante, né? Que o funcionário
também está dentro da parte de segurança, da política, que o funcionário trate os dados de forma ética, né? Não divulgue informações fora da empresa, né? Então, a política de segurança também é muito importante. Mas ela é maior do que a rede, né? Ela envolve a empresa toda, né? Então, geralmente, empresas maiores, elas têm um departamento de segurança só para cuidar da segurança da empresa toda, e esse departamento é responsável pela criação da política de segurança. Eu acho que esse conceito aí é bem interessante, né? E ele de algumas áreas fora da empresa. Acho que dentro da empresa é uma discussão que a gente vai falar agora, mas fora da empresa, esse conceito, eu acho até que ele cria novas oportunidades de negócio, né? Acaba criando a utilização de dispositivos ou de soluções novas, né? Então ele é uma forma de invenção, de criatividade, muito boa. Agora, dentro da empresa é um ambiente um pouco mais controlado e a empresa tem geralmente um dono, alguém que quer que aquele negócio tenha um sucesso, vá para frente e todo mundo junto tenha benefício, a sociedade também, né? Então, esse conceito, ele é um pouco difícil, mais difícil de aplicar dentro da empresa, e eu acho que ele está restrito não pela forma escrita de tudo que não pode ser feito, mas pelo bom senso, né? As pessoas têm que nessa hora lançar a mão do bom senso e falar assim, pensar assim, bom, antes de eu colocar o copo de café dentro do porta-CD, né? Isso aí eu faria na minha casa? Não faria, né? Porque eu estaria estragando meu computador, né? Então ela tem que estender o conceito dela, do que ela faria em casa, para dentro da empresa. É a cidadania que a gente tem que praticar em qualquer lugar, né? Porque se você for escrever tudo que é proibido, seria um livro gigantesco, enorme, e mesmo assim ainda existiriam brechas, né? Porque tem coisa que alguém ia imaginar que ninguém nunca pensou e o cara ia querer fazer e falar, mas não está escrito, né? Então eu acho que no mundo corporativo esse conceito ele tem que ser guiado, balizado pelo bom senso e pela cidadania. Fora da empresa, no mundo aberto, na internet, eu acredito que seja até interessante esse conceito porque você consegue criar novidades, inovações, né? Que numa situação normal você não criaria, né? Está tendo uma discussão bastante grande na internet, em alguns países, sobre o Airbnb, que é um site de aluguel de quartos em casas, né? Então você tem uma casa, tem um quarto lá, ou até um colchão, uma cama, que você queira alugar. Então está uma discussão muito grande porque as empresas estão falando, os hotéis estão falando que estão perdendo espaço, perdendo hóspedes, né, para esse site que aluga um quarto na sua casa. E além disso você não paga imposto, né? Você recebe o dinheiro da pessoa e não vai recolher imposto como o hotel recolhe, obrigatoriamente. Então é uma ideia do que não é, né? Do que não é proibido é permitido, né? Não é proibido você hospedar ninguém na sua casa, mas e cobrar por isso, não é proibido. Mas é uma ideia super interessante, alguém pensou nisso e criou esse negócio, dizem que vale bilhões esse site Airbnb de aluguel. Mas tem governos e empresários que estão se incomodando com isso, estão querendo criar leis para impedir isso, né? Ou então obrigar que a pessoa que se hospede na casa do outro, ela pague um imposto para o governo, né? Então eu acho que fora do mundo corporativo é muito interessante, mas dentro do mundo corporativo tem que ser usado com bom senso. Até pode ser usado, mas sem abuso, né? Com a ideia de criar novidade, inovação. Bom, o ataque DDoS é um ataque de distribuição de negação de serviço, né, distribuído, e ele é bem antigo esse ataque, né, muito conhecido, muito falado, mas ainda de vez em quando praticado, né. Por que praticado? Porque existem muitos elementos na rede até chegar ao servidor, né. Você tem a rede do provedor, né, de serviço, que é o caminho de entrada até a sua rede, você tem o firewall, você vai ter lá um sistema de detecção de intrusão, em redes grandes, um balanceador de carga, né, ou mais de um balanceador, até chegar ao servidor. Então, o que acontece? Alguns desses elementos aí que estão no caminho podem não estar devidamente configurados, né? Então, o ataque de negação de serviço distribuído ainda pode ser utilizado hoje em dia, porque é difícil a empresa conseguir deixar toda essa infraestrutura ajustada para evitar esse tipo de problema. E outro problema também é externo mesmo, porque se um ataque desse é feito de uma forma muito, muito intensa por vários computadores no mundo inteiro, o próprio provedor não pode bloquear esse acesso de dados. Por quê?
porque tem acessos legítimos acontecendo ao mesmo tempo que esses ataques estão sendo realizados. Então, como é que o provedor vai bloquear isso? É muito difícil, né? Eu já passei por uma experiência dessa, de um ataque na empresa que eu trabalho, e eu estava lá no dia do ataque e realmente foi uma correria danada, né? 2, 3 dias o pessoal atacando e em contato com o provedor pedindo para bloquear IPs que foram identificados, por exemplo, da China, né? Mas é muito difícil até para o provedor, e o provedor fica meio receoso de fazer isso também, porque ele acaba bloqueando acessos legítimos também, né? E lá no caso, aconteceu a vulnerabilidade, aconteceu além da carga excessiva, né? E o que o pessoal pensou na hora? Vamos aumentar o circuito, né? Era, por exemplo, eu não lembro agora, vamos supor que fosse 10 MB, vamos colocar 50 MB, será que o provedor aumenta rapidamente? Aí ligou lá para o provedor, não, pode deixar eu aumento para vocês, né? Vocês acham que vai resolver o ataque? Aí aumentou. Aí sabe o que aconteceu? O ataque aumentou, eles ocuparam 50 megas. Aí o roteador, o firewall, a infraestrutura que tinha, não estava prevista para tratar 50 megas. Aí começou a dar problema dentro da infraestrutura, né? Então é muito difícil você administrar um ataque de DOS. Evitar é impossível, porque o fluxo de dados vai chegar pelo provedor, porque o provedor não vai bloquear isso, né? Não é a função dele bloquear um ataque de DOS, a função dele é transmitir os dados para a sua empresa. Mas só que os dados, ao chegarem, você vai ter que ter alguma técnica de tratamento. Tem equipamentos que eles detectam, né, IPs de origem repetidos, né, e começa a bloquear aquele tráfego, né, não deixa ele entrar. Mas aí o que acontece? O atacante percebe isso e começa a mudar o IP de origem, né? Então é uma guerra, uma situação de quase guerra, muito difícil de resolver. Bom, a Deep Web eu acessei uma vez só, né? Fiquei um pouco com medo, né? E também um pouco confuso, né? Porque você tem que saber exatamente o que você vai acessar. Não é que nem o Google que a gente coloca lá. Eu quero acessar a loja das Casas Bahia. Colocar Casas Bahia no Google, aparece, né, a loja, né? Lá na Deep Web, as URLs, né, que são a forma de acesso aos documentos, aos sites, ela é um pouco diferente o padrão de informação, né? Então, na prática, você tem que ter uma informação prévia do site que você quer acessar, a URL certinho. Tem mecanismos de busca lá no Deep Web? Tem também, mas ele é um pouco diferente do que a gente conhece baseado no Google, né? E em algumas experiências de acesso, até com alunos mesmo, trabalhos que eu passei para os alunos, nessa matéria de tópicos especiais avançados, o pessoal pesquisou na Deep Web e mostrou e trouxe bastante coisa relacionada a, por exemplo, coisas boas e coisas ruins. O que tem de coisa boa na Deep Web? O pessoal mostrou que tem muita coisa relacionada a código de programação. Tem muitos códigos de programas que as pessoas disponibilizam lá, que são muito interessantes, soluções de resolução de problemas, de algoritmos prontos já, né? Então dá para aprender bastante coisa de programação na Deep Web. Mas por outro lado tem coisas ruins também, né? Tem muita informação lá relacionada a crimes, né? Por exemplo, venda de drogas, venda de armas, pedofilia e outras coisas desse tipo, né? Existe também uma ideia, que é difícil de comprovar, né? Que boa parte dos sites e informações governamentais, somente informações governamentais relacionadas à espionagem dos governos americanos e europeus, né, estão na Deep Web, protegidas dentro da Deep Web. Por que não estão na web normal? Porque eles não querem que esteja na web normal mesmo. Eles querem que esteja no lugar protegido, porque são informações sigilosas dos governos. Então essa é uma outra faceta da Deep Web, que são informações governamentais que estão lá, que é um pouco assim nebulosa, né? Ninguém afirma que está realmente, ninguém nega que as informações estejam lá, da CIA, do FBI, de outros órgãos governamentais. Então é até curioso, né? Seria interessante até explorar isso, né? Realmente será que estão as informações lá ou não? Mas devem também, se elas estão lá, devem estar protegidas por algoritmos fortes e criptografia, né? E bem escondidas para ninguém acessar, né? Então eu diria que a Deep Web ela é interessante, e para quem é da área de informática vale a pena pesquisar lá para obter informações sobre programação, código, né? Livros, tem bastante informação interessante lá relacionada a isso, né? E quem quiser acessar, deixa de lado aquela parte ruim, né? Muito grande, muito grande. O ideal, assim, o mundo ideal é que a rede fosse toda homogênea, né? Só o mesmo tipo de fabricante, né? Mas não é uma boa política, você fica amarrado a um fornecedor só, né?
fica meio que refém daquele fornecedor. Política de preço, política de suporte, né? Não é muito interessante. Ter um único fornecedor é vantajoso em alguns aspectos, porque todo fabricante de equipamento, ele coloca todos os padrões do IETF, né? E ele sempre cria um padrão a mais proprietário. É muito comum isso aí. Seja protocolo de roteamento, né? Solução de loop em rede, né? Através do Spanning Tree Protocol. Então sempre tem uma vantagem a mais do fabricante. Então se a sua rede ela é homogênea, daquele mesmo fabricante, você pode usar essa vantagem a mais, porque todos os equipamentos são compatíveis com aquela tecnologia. Então essa é a vantagem de ser uma rede homogênea. A desvantagem é custo, né? Você vai ficar vinculado a um custo talvez alto, e também a questão de suporte, você vai ficar vinculado a um fornecedor. Uma rede heterogênea é o mais comum nas empresas, uma rede heterogênea com vários fabricantes instalados na rede, né? Aí a vantagem é que você consegue ter uma política de custo melhor, de negociação, né? Um fabricante começa a perceber que o outro está tomando boa parte do negócio na sua empresa, ele talvez abaixe os preços, né? Tem um poder de barganha maior. A desvantagem é que você vai ter que usar só protocolos padronizados, que são compatíveis entre fabricantes. Então, pensando em roteamento de redes, por exemplo, o SPF é um protocolo de roteamento dinâmico que todo fabricante implementa. Então, se você tem uma rede heterogênea, o SPF é uma escolha natural. Mas tem, por exemplo, o EIGRP, que é da Cisco, que tem vantagens em relação ao SPF, mas só funciona na Cisco, porque é proprietário. Então, você não vai poder usar esse protocolo se você tiver na sua rede Huawei, Tricom, Cisco, Juniper, vários roteadores. Você vai ter que usar um só, que é o padronizado. Então, é uma questão de avaliação dentro da sua empresa, né? Mas, em geral, as empresas utilizam redes heterogêneas, porque é mais vantajoso. Ah, vai dar samba? Vai, porque você tem que usar o samba para ser o compartilhamento. Até nessa matéria de servidores, semestre passado, teve um aluno que ele fez uma implantação de samba na sala, né? De samba do software que faz compartilhamento de arquivos. E aí foi interessante que ele instalou na máquina dele e aí disponibilizou para uma rede Wi-Fi na sala e aí a partir dos celulares. Você estava nessa aula, né? Foi no retrasado. Retrasado. E aí aí no celular, quem tinha smartphone, né, via navegador, acessava os arquivos, né? Ele fez uma partição em Linux, outra em Windows, tanto faz uma ou outra, né? Compartilhou uns PDFs, falou, agora acessa esse aqui, acessa aquele ali. Então é bem interessante. Agora em relação a, sem pensar no samba, né, só em Linux e Windows, o pessoal não gosta muito de Linux. Eu apliquei uma prova aí até agora recentemente e o pessoal não foi muito bem porque o Linux é um bicho meio estranho, né? E realmente né? Você vai fazer uma instalação de Linux, volta e meia eu tenho que fazer umas instalações. Eu instalei o CentOS 7, versão 7 esses dias, deu um trabalho danado para se deixar aquele negócio funcionando e falta pacote aqui, falta pacote ali, né? Então demanda assim um conhecimento técnico bastante grande da pessoa que está utilizando e implantando, né? Por outro lado, traz vantagens, né? Você pode deixar uma máquina super enxuta, né? Você não precisa instalar um monte de coisa, deixa de fora, faz uma compilação do kernel, né? Só com os pacotes que você vai utilizar mesmo, tira interface gráfica. É um servidor web que ninguém vai precisar ficar acessando graficamente. Então tira tudo que não vai ser utilizado e deixa uma solução bem enxuta, vai rodar numa máquina com pouco processador, com pouca memória, né? Diferente do Windows Server 2012, que é uma coisa pesada, né? Se você for instalar no mesmo servidor, na mesma máquina que você instalou o Linux customizado no Windows Server 2012, vai precisar de bem mais recursos, provavelmente não vai funcionar, né? Se tiver pouca memória e pouca CPU. Tem requerimentos mínimos, né? Então, eu acho que os dois vão continuar existindo, né? Cada um com a sua abordagem. O Linux com bastante resistência dos administradores de rede e sistemas, porque não é uma coisa tão fácil de utilizar, precisa de um conhecimento técnico da pessoa bastante grande, né? Ao passo que o Windows não, né? Você vai lá naquele padrão NNF, né? Next Finish, já deixa instalado, funcionando, precisa de pouco conhecimento, né? Eu diria que o ideal para o aluno, para o profissional de informática, é tentar aprender os dois, né? Porque ele não sabe com o que ele vai se deparar no dia a dia da empresa e você mesmo ser o limitador da sua possibilidade de emprego não é legal. Então, quanto mais você souber,
e tiver familiaridade, não precisa ser um especialista, né? O especialista só com o tempo mesmo e com uma definição de estratégia profissional. Eu quero trabalhar com desenvolvimento web, então vamos especializar em desenvolvimento web. Eu quero trabalhar com segurança em Linux, então preciso conhecer muito bem Linux, programação, né? Então, mas acho que um conhecimento mínimo dos dois, eu acho que é muito interessante, né? E eu acredito que os dois sistemas operacionais, tanto Windows como Linux, continuem sendo os principais sistemas aí por vários anos, né? Não existe nada diferente aparecendo no horizonte, né? Existem alguns sistemas operacionais de servidores também, como o HPUX, o Solaris, né, o BSD, mas eles têm uma fatia de mercado bem menor. Então eu acho que é bem interessante focar no Windows e no Linux para aprendizado, para empregabilidade. Um ganho significativo. O preço também é significativo, né? Ainda é bastante caro o SSD em relação às mídias eletromecânicas, né? Mas o SSD o ganho é bastante grande, né? Em relação à velocidade de acesso. Velocidade de acesso, consumo de energia também e aquecimento também. Porque como o sistema tradicional de HD ele tem um processo mecânico e elétrico, ele tem uma dissipação de calor um pouco maior. Se bem que o SSD também não fica muito atrás, ele também tem um certo nível de dissipação de calor, né? Mas em relação ao consumo de energia ele é bem menor, isso é incomparável, e velocidade de acesso. O que dificulta é o preço, né? Como são uma tecnologia mais nova, mais recente, e ainda não tem uma produção em larga escala, mas isso é uma questão de tempo também, para que o SSD chegue a um preço acessível. E para o usuário final é ótimo, né? Você clicar num botão e sua máquina já dá boot em 3 segundos, né? Ao passo que no SSD, no HD normal vai demorar 1 minuto talvez, né? Então a diferença de tempo é muito grande. E no acesso aos dados também não, no uso contínuo, não só no boot. É bem mais rápido. E ele está alinhado com a questão da computação em nuvem, né? Que vem aí cada vez mais tomando força e forma. Que a ideia é de você não ter muitos dados armazenados no seu computador. Então, como o SSD é caro, você pode ter um HD de SSD pequeno, né? E você deixar seus dados na nuvem, né? Eu sei que no Brasil isso dificulta um pouco a questão de acesso à internet, né? Porque para você usar dados na nuvem, tem que ter uma internet muito boa. E no Brasil a internet não é boa e além de não ser boa é cara. Então muitos alunos não têm acesso à internet pelo preço. E pessoas comuns também não têm acesso, os que têm um acesso limitado, né? Então eu diria que o SSD no exterior está perfeito. Preço menor lá fora, internet muito boa e nuvens muito boas. No Brasil, essa estratégia é um pouco prejudicada por conta da internet no Brasil. Mas a gente é otimista, né? Espera que com o tempo esse cenário mude e o uso do SSD seja o padrão de fato. E os HDs com acesso mecânico, com braço, com acesso eletromecânico acabem caindo em desuso. Sempre. Porque a virtualização ela é uma solução que veio para ficar. Em todos os aspectos, até fazendo um paralelo com o SSD, em relação ao consumo de energia, porque hoje em dia a questão ambiental ela é muito importante, né? A responsabilidade socioambiental das empresas. É até cobrado em vários aspectos, até em financiamentos nos bancos, as empresas são cobradas por ter uma participação e responsabilidade socioambiental. E o consumo de energia está inserido nesse contexto. As empresas têm que reduzir o consumo de energia no que for possível, né? Que não afeta a sua atividade. E ao fazer um processo de virtualização, você reduz a quantidade de equipamentos. Você utiliza os equipamentos de uma forma melhor. Você acaba utilizando a ociosidade que existe nos servidores de processamento de uma forma mais otimizada. Então a virtualização ela deve ser sempre uma opção e as empresas estão utilizando muito mesmo, né? Seja em nuvem, seja dentro da própria empresa, de todas as formas. Até os alunos mesmo, né? Para fazer seus trabalhos, o ideal é que utilize virtualização para fazer ambientes segregados, de teste. A virtualização eu acho que é o caminho
natural. Ela não é nova, né? A virtualização é da década de 50, 60, no início da computação. Ela ficou um pouco em desuso, mas agora voltou com força total. A computação em nuvem também é uma tendência, né? Cada vez mais ela está crescendo. Um benefício, você precisa fazer um site, né? E você não tem um servidor na sua casa e não vai deixar, ou se você tem um servidor, você não vai deixar ele ligado 24 horas, porque o custo de energia, manutenção, ele é alto. Então, por que não colocar na nuvem? Contratar uma empresa que vende serviço de hospedagem, né, e você hospedar o seu site lá na nuvem. É a melhor solução, né? Para um site pequeno, pessoal, para mim, para você, ou mesmo para uma empresa grande. Então, a computação em nuvem é uma solução muito boa. Esse é um aspecto dela. O outro aspecto é a escalabilidade. As empresas vendem solução em nuvem que você pode escalar o seu negócio de acordo com o crescimento do seu negócio, de uma forma suave, onde o fornecedor da computação em nuvem vai adicionando mais recurso computacional para você, de acordo com a necessidade. Ou até mesmo em questões sazonais. A sua empresa é uma empresa que vende muito no Dia das Mães, mas o resto do ano as vendas são menores. Então você pode fazer um contrato onde naquela fase do ano você tenha mais recurso disponível para aguentar um nível maior de acesso, né? Então a computação em nuvem eu só vejo vantagens. A desvantagem no Brasil é a questão da internet. Você tem dificuldade de acessar a internet ou ela é muito cara, então isso dificulta um pouco. E uma questão que é comentada, mas até hoje eu nunca vi uma comprovação através de fatos, é a segurança dos dados. Comenta-se que na computação em nuvem os dados estariam inseguros ou estariam mais vulneráveis. Mas eu também não sei se isso é muito verdade. Eu nunca vi uma comprovação em fatos sobre essa questão da segurança. Eu acredito que se você instalar as últimas versões dos sistemas operacionais com correções aplicadas, tomar medidas de segurança, não deixar portas de conexão vulneráveis abertas, fizer uma boa programação, né, evitando SQL injection e outras técnicas de ataque no seu código, eu acredito que a computação, que aquela informação sua que está na nuvem vai estar protegida, porque os fornecedores de computação em nuvem, eles têm uma estrutura bem organizada e preparada para deixar disponível a sua informação. Então, acho que o problema da segurança da computação em nuvem está mais relacionado ao seu código, à sua técnica de controle de acesso, do que a solução fornecida pelos fornecedores, o Wallhost, a Amazon e outros que fornecem esse serviço de computação em nuvem.